Pai, nós entramos na Tua presença nesta hora. Te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos concede, por mais uma noite que o Senhor nos dá na Tua presença. Te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor, Deus, através de toda a situação que estamos enfrentando, mas mesmo assim o Senhor tem estado conosco, confortando, consolando os corações dos irmãos, fortalecendo a Tua igreja e trazendo entendimento para ela, Senhor, de que este momento é um momento de estar mais próximo do Senhor e se apegar cada vez mais na Tua graça e na Tua presença. Queremos Te louvar, Senhor, por este meio de comunicação que o Senhor nos concede, que é, Senhor, a internet, e nós pedimos ao Senhor que abençoe de maneira poderosa todos aqueles que estão dando liberdade a nós de entrarmos nos lares, de louvarmos, exaltarmos o Senhor juntos através, Senhor, desta conexão. Quero pedir ao Senhor que cada lar que está ligado a nós nesta hora, a Tua bênção seja sobre os Teus filhos, que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja exaltado sempre. É o nosso pedido a Ti nesta hora, em o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida. Obrigado por deixar nós entrarmos na sua casa através do Facebook. Quero pedir para você, compartilhe com todos os grupos que você está ligado, compartilhe com seus amigos, compartilhe no seu Facebook, para que Deus venha abençoar de maneira poderosa as nossas vidas nesta noite. Vamos louvar e exaltar o nome daquele que vive e reina para sempre. Declare: não há outro como Tu. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu, reina sobre a terra e céus. És o alfa e o ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. És o alfa e o ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Aleluia. Tu és fiel, Senhor. Não há outro como Tu, cante. Não há outro como Tu, soberano, soberano e fiel. Não há outro como Tu, reina sobre a terra e céu. És o alfa e o ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. És o alfa e o ômega,
eu respiro, tudo pra mim tu és Jesus, tu és Jesus. Aleluia. Você está na sua sala neste instante, está na frente da sua casa, está numa cozinha, não importa o ambiente que você esteja, levante um altar de adoração onde você estiver. Aleluia. Deus, tu és santo, Jesus, tu és tremendo, tu és poderoso, és tudo para nós, ó Pai. Aleluia. Tenda as suas mãos e declare Alfa e Ômega, início e fim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim. Onde está de vida? Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim. Oh, és o Alfa e Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus. Eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus. Santo és Santo Senhor, aleluia. A terra está cheia da sua glória. Não há outra além de ti. Aleluia. Aleluia. Está preparada aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. E todos os versos e canções eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém.
Bendito é o teu nome, Deus. Te damos honra, te damos glória e louvor. Espírito Santo. E uma coisa vou pedir, declare. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. E uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. E uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Nós adoramos aquele que faz dentro aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos teus ministros. Nós adoramos aquele que faz dentro aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos teus ministros. Somos teus ministros. Não negue o seu fogo. Somos teus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Somos teus ministros. Não negue o seu fogo, Deus. Somos teus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Deixa queimar, deixa 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 queimar. Nós adoramos aquele que faz. Nós adoramos aquele que faz dentro aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos teus ministros. Nós adoramos aquele que faz dentro aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos teus Somos teus ministros. Somos teus ministros. Não negue o seu fogo. Somos teus ministros. Queremos queimar, queremos queimar, queremos queimar. Somos teus ministros. Não negue o seu fogo, Deus. Somos teus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Deixa queimar, deixa 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 queimar. Aleluia. Espírito Santo, inunde o ambiente. Ele deve estar inundando sua casa neste instante. Aleluia. Use palavras de adoração, palavras de amor para exaltar o seu santo nome. O que dizer? O que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer?
corações. Venha aquecer os corações. Vem com cura e todo o seu poder. Vem com cura e todo o seu poder. Vem manifestar os teus sinais. Vem manifestar os teus sinais. O que dizer, o que fazer quando ele vem aí. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo, diga. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo seu soprar. Esperamos pelo seu soprar. Em seu óleo venha nos ungir. Com seu fogo vem nos batizar. E com seu fogo vem nos batizar. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo, faz de novo, faz de novo. O teu povo ama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. Teu povo ama-te mais uma vez. De novo, faz de novo, Senhor. Faz de novo acontecer, Deus. Ama-te mais Mais uma vez. de Traga as novo. suas
faz de novo. Faz de novo, faz de novo. O teu povo clama-te mais uma vez. De novo, Faz de novo, Deus. Faz de novo, Deus. Teu povo clama-te Mais uma vez. De novo, Oh, faz de novo, Deus. Faz de novo, Deus. Faz de novo, Deus. Faz de novo. De novo, faz de novo. O teu povo clama-te. O que dizer? O que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. oh, O que dizer? o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, Oh, nós te desejamos outra vez aqui. Espírito Santo, nós clamamos ao Senhor nesta hora. Estamos aqui para adorar o Teu nome. Este ambiente, Senhor, foi preparado para adorar e exaltar o Senhor. Nós estamos aqui na igreja. Os irmãos estão em casa, Senhor. Nosso coração está ligado. Não podemos estar juntos, presentes, mas o nosso espírito está ligado. Nosso coração está ligado, Senhor. Nós declaramos, ó Deus, que o Teu nome seja glorificado e exaltado neste ambiente. Que o Teu nome seja glorificado e exaltado nesta casa. Que haja um mover do Teu Espírito agora. Que haja um mover do Teu Espírito na vida dos irmãos. Que uma unção tome de conta da casa deles. Que uma unção tome de conta de onde ele estiver assistindo. Se ele estiver no carro, se ele estiver no quarto, se ele estiver na sala, onde ele estiver, seja pela televisão, seja pelo celular, seja pelo computador, quero pedir ao Senhor, toma este ambiente, Senhor. Enche este ambiente com a Tua presença. Enche este ambiente com a Tua glória. Manifesta o Teu poder, Senhor. Nós nos reunimos em um culto de celebração. Não importa, Senhor, não importa as circunstâncias, não importa a dificuldade. O que importa é que o nosso coração está preenchido pela Tua presença. Oh, nosso coração está cheio da Tua presença. Esta casa está cheia da Tua glória. Este lugar está cheio da Tua glória. Se você puder, aonde você estiver, feche os seus olhos agora. Oh, dê um minuto de adoração a Deus. Seja ousado comigo. Seja ousado, deixe o telefone no cantinho, aumente o volume e dê um minuto de adoração a Ele. Deixe o céu encher a tua casa, deixe o céu encher este ambiente. Escute, irmãos, há uma unção aqui. Faz de novo, Deus. Faz acontecer mais uma vez. Faz de novo, Deus. Teu povo clama-te mais Clame. uma vez. De novo, faz de novo. Teu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. Teu povo clama-te mais uma vez. De novo,
Aleluia. Aleluia. Se você tiver coragem, não é loucura. Aplauda aquele que vive e reina aí na sua casa. Aleluia. Vivo é o Senhor. Saúde, paz e prosperidade a todos os irmãos que estão nos acompanhando. Quero dizer aos irmãos que é motivo de alegria estar com vocês mais uma vez nesta casa onde Deus tem nos dado tantas coisas, tem falado tanto ao nosso coração, tanto ao nosso espírito. Hoje nós preferimos fazer essa live no ambiente mais reservado, aqui no escritório, onde Deus tem dado muitas vezes uma palavra para ser ministrada no altar desta igreja. E nós agradecemos ao Senhor por tudo que Ele tem sido, que Ele tem feito e que Ele há de fazer através de tudo isso. Quero compartilhar com você uma palavra. Nós estamos vivendo dias em que acreditamos que têm sido dias difíceis, dias complicados, dias que acabamos ouvindo tantas coisas, acabamos deixando entrar no nosso coração algumas situações. Eu confesso aos irmãos que esses últimos dias a gente tem relutado muito em algumas situações, principalmente nessa questão de estar ministrando aos irmãos através de uma live, através do Facebook ou do Instagram, ou através de um vídeo compartilhado no WhatsApp. E a gente tem visto que há uma certa dificuldade de entendimento das pessoas em relação a tudo isso que está acontecendo. E a minha palavra nesta noite é para compartilhar com os irmãos sobre aquilo que tem entrado no coração de muitos em algumas situações. Confesso a vocês que nós temos acompanhado muita gente, temos acompanhado muitas coisas, temos ouvido muitas mensagens, temos ouvido muitas palavras que muitas têm direcionado a nós, e algumas, ao invés de nos direcionar, têm criado uma certa dúvida no nosso coração e no nosso espírito. E eu aprendi uma coisa, e eu quero que você entenda comigo aquilo que Deus quer trazer a nós neste momento em que nós estamos vivendo. Eu tenho aprendido que tudo aquilo que nós deixamos entrar no nosso coração, nós costumamos dizer que isso governa a nossa vida. Eu aprendi que o que governa a nossa vida muitas vezes tem levado a gente em vários setores, em vários ambientes, em várias situações, e o coração do homem ele tem uma certa dificuldade de entendimento, pois a própria Bíblia nos ensina que o coração do homem ele é enganoso. Mas eu quero compartilhar com vocês uma palavra sobre governo que tem dominado muitas vezes as nossas vidas e o nosso coração. Eu aprendi uma coisa, que todas as vezes que nós falamos em ambiente de adoração, em ambiente de reino, em ambiente natural, em ambiente espiritual, as pessoas têm uma certa dificuldade de entender o que de fato é o governo para as nossas vidas. Eu tenho compartilhado com os irmãos aqui na igreja sempre uma palavra, compartilhar com vocês também que estão nos acompanhando. Desculpa de eu ficar bem à vontade, que eu quero compartilhar bem à vontade com vocês essa palavra. Tudo na nossa vida é resultado de um governo. A gente tem aprendido que hoje nós estamos vivendo uma situação, e vocês percebem que o governo hoje tem vivido muitas dificuldades, porque um é em governar. E o grande problema que nós enfrentamos hoje é que todo movimento do ser humano, ele depende de um governo. O governo é algo que nos leva para vários lugares, seja para o físico, ou seja para o material, ou seja para o espiritual. Tudo na nossa vida é movimentado por um governo. E esse governo, ele coloca em nós, ou mais preciso, no nosso coração, um direcionamento. Hoje nós estamos vivendo uma época em que as pessoas hoje não sabem se elas
acreditam no governo ou se elas desacreditam no governo. Mas eu não quero falar só sobre esse governo que nós estamos aprendendo todos os dias a ver a respeito de presidente ou de qualquer outra coisa. Eu quero que você entenda comigo, existem 3 tipos de governo. Para os irmãos aqui de Marabá, eu não posso perder o costume, que eu estou com saudade de falar isso. Pegue o papel, pegue a caneta, anote o que nós vamos compartilhar com os irmãos, não vou perder esse costume. Se você tiver alguém do seu lado aí, diga para ele, está com o papel, está com a caneta. Oh, saudade que eu estou de falar isso assim. Diga para o irmão que está do seu lado aí. Quando voltar, irmãos, eu quero dizer que eu vou falar isso muito. Vou cansar de falar para vocês. Fale com o seu irmão que está aí do seu lado. Fale com o seu irmão que está aí do seu lado. Então nós aprendemos que tem 3 tipos de governo que eu não vou me aprofundar muito, mas eu quero que você entenda comigo. Existe o governo jurídico, que a gente diz o governo jurídico como se fosse aqueles que têm a jurisdição sobre nós. O que seria isso? O presidente, os governadores, os deputados, os senadores, prefeitos, vereadores. É um tipo de governo que quer colocar um direcionamento na vida de toda a população. É um tipo de governo que quer mostrar para nós o que nós devemos fazer ou deixar de fazer. E nós precisamos aprender que nós somos governados. O coração do homem, a mente do homem, ela sempre é governada por algo. E é isso que eu quero que você aprenda hoje comigo. Você precisa entender qual tipo de governo você está seguindo. Então existe um governo jurídico. Outro tipo de governo que existe é o governo humano. Humano seria como se fosse o dinheiro, é um governo humano. As pessoas hoje muitas vezes são governadas pelo que elas têm. O dinheiro fala muito por um tipo de governo em que quem determina a sua vida, quem determina o seu direcionamento, quem determina o que você vai fazer ou deixar de fazer, é o dinheiro que você tem. Então isso seria um governo humano. Outro tipo de governo humano pode ser a inteligência. Muitas vezes as pessoas acham que porque elas têm um certo tipo de conhecimento, um certo tipo de inteligência, elas acham que elas são governadas por aquilo que elas sabem. Eu costumo dizer aos irmãos aqui que muitas vezes não é o seu conhecimento que vai te dar produtividade. O que vai te dar produtividade é o seu entendimento. Não adianta você conhecer muito e você não entender do estilo de vida que você conhece ou do estilo de vida que deve ser conhecido de fato. Então isso também é um governo humano. Outro tipo de governo humano que a gente tem visto hoje é o tempo. As pessoas estão governadas por ele. Você pode perceber que quando você vai falar com alguém hoje, a pessoa diz assim: eu estou sem tempo, eu não consigo hoje fazer isso, vou ver se eu consigo uma hora na minha agenda. Tem alguns irmãos, eu não vou dizer quem é não, que eles dizem assim: eu não tive tempo de responder a sua mensagem, porque o tempo está governando a vida dele e ele consegue fazer milhões de coisas, mas o mais necessário talvez ele não consegue fazer. Então isso também é um tipo de governo humano. Outro tipo de governo humano, nós podemos dizer que seria a sua vontade própria. Acho que isso ninguém vive, né? A vontade própria é algo hoje que as pessoas têm procurado todos os dias viver muito mais a sua vontade própria do que a vontade daquele que lidera, do que a vontade daquele que é o Senhor na sua vida. E infelizmente a vontade própria tem predominado hoje na vida das pessoas. Então isso também é um tipo de governo. A pessoa diz assim: eu mando na minha vida, faço o que eu quiser e ninguém vai interferir, ninguém vai falar nada. Então ela acha que o governo humano ele tem muito mais vazão e muito mais valor do que qualquer outra coisa. Então, como eu disse, existe o tipo de governo jurídico, que são presidentes, governadores, vereadores, prefeitos, senadores, deputados. Existe o tipo de governo humano e também existe essa noite. O melhor governo hoje para nós vivermos é o governo de Deus. Esse é o melhor caminho que nós devemos andar. É o governo de Deus. Uma pessoa que é governada por Deus, ela tem maturidade o suficiente para saber o que é a vontade do Senhor e o que não é a vontade do Senhor. Então escute, nós não estamos aqui para questionar o governo jurídico, nós não estamos aqui para questionar o governo humano,
mas nós estamos aqui para ensinar o governo divino. Esse é o melhor governo que a igreja precisa viver. E para os que estão aqui me olhando com um olhão desse tamanho, todos prestando atenção no que eu estou falando, nós precisamos aprender que nós temos que ser governados por Deus, guiados por Ele, liderados por Ele. O que tem que hoje ter muito valor na nossa vida é a vontade de Deus, e não a vontade do governo físico, ou do governo jurídico, ou do governo humano. O governo do que qualquer outra coisa. É que as pessoas não sabem quem obedecer. As pessoas hoje não sabem se elas obedecem o governo jurídico, não sabem se elas obedecem o governo humano ou se elas obedecem o governo divino. E é isso que nós queremos compartilhar com você. Trazendo essa palavra, eu quero compartilhar com você o que a Bíblia nos ensina no livro de Isaías, no capítulo de número 6. Todos conhecem essa passagem, todos têm um entendimento dessa história. A Bíblia diz que no ano em que morreu o rei Urias, a Bíblia diz que Isaías viu o Senhor sentado no alto e sublime trono. Uma das coisas que me chama a atenção nessa história é que nós precisamos entender que para nós vivermos a expressão de Deus em nós, para nós vivermos o governo de Deus em nós, nós precisamos deixar o governo humano de lado. Entendeu o que eu disse? Para nós vivermos o governo divino em nossas vidas, nós temos que deixar o governo humano de lado. A Bíblia diz que Isaías, ele só viu a presença do Senhor, ele só viu a glória de Deus quando o rei Uzias morreu. O que significa isso? Porque até então Isaías era governado pelo seu tio. O seu tio é que trazia sobre a vida dele um governo, e ele nunca tinha contemplado o governo divino enquanto ele estava debaixo de um governo humano. Escute uma coisa, irmãos, quando nós falamos em derrubar o governo humano, ou matar o governo humano, ou deixa eu ver uma palavra mais simples, você percebe que quando o governo humano morre, o governo divino se acende em nós. Uau! Uau! Quando o governo humano morre, o governo divino se acende em nós. E uma das coisas que você percebe que o governo divino, ele não vai trazer em você, muitas vezes ele traz para nós um sentimento que pensamos que é bom, pensamos que é agradável, mas muitas vezes vai trazer para nós coisas que nos prejudicam. E você pode perceber que é tão humano que quando nós perdemos, deixa saudade. O engraçado é que quando você é governado por alguém, deixa eu tentar dar um exemplo. A pessoa, quando ela é governada mais humanamente do que divino, ela, quando perde aquela pessoa, ela pensa assim: agora já era, meu tempo de vida acabou, não tem mais condições de eu viver, porque a pessoa que me sustentava não está mais aqui, perdi a pessoa que trazia tudo para mim. A pessoa acha que a vida dela acabou porque ela perdeu aquele domínio que tinha sobre ela, que era humano. E muitas vezes, quando nós vamos orar por a perca de um ente querido, a maioria das vezes a nossa oração é para que o Senhor preencha o vazio que está no coração daquela pessoa. Então, preencher o vazio que está no coração daquela pessoa é porque aquela pessoa, quando perde o ente querido, ou quando ela perde o governo humano, ela acha que a vida dela se findou. Mas escute, irmãos, para que o divino sobressaia na nossa vida, para que o governo de Deus sobressaia na nossa vida, o governo humano precisa morrer. Enquanto o governo humano não morrer, nós não vamos entender o que é o governo divino. Deixa eu dar um exemplo para você, mais claro ainda, para você me acompanhar neste exemplo. A Bíblia diz, no livro de João, no capítulo de número 12, se eu não me engano, mas eu acho que é isso mesmo, João capítulo de número 12 e versículo de número 24, a Bíblia diz: se o grão de trigo cair na terra, não morrer, ficará ele só. Mas se morrer, ele vai fazer o quê? Vai gerar muitos frutos. Então, precisa morrer o humano, precisa morrer o governo jurídico, precisa morrer o governo humano, para que o governo divino,
se acrescente cada vez mais na nossa vida. É isso que você precisa entender, irmãos. Não sei se você está conseguindo captar o que eu estou falando. Eu estou tendo uma dificuldade aqui que eu não estou conseguindo acompanhar aqui, se os irmãos estão nos acompanhando, mas eu quero que você nos acompanhe, que eu tenho uma palavra para você, e se você puder, fique conosco uns minutos. Hoje eu quero falar um pouquinho mais do que naturalmente a gente fala nas lives, mas o governo precisa estar alinhado na nossa vida, não a nossa vontade, não o nosso querer. O governo jurídico, o que tem que predominar na minha vida é o governo divino. A Bíblia diz que Isaías, ele entrava todos os dias na casa do Senhor. Isaías, todos os dias, ele entrava no templo, todos os dias ele percebia o templo. Imagine comigo, a pessoa todo dia vir à igreja. Estamos vivendo uma época em que não se pode hoje você ir ao culto para celebrar. Existem as pessoas hoje que elas vão à igreja e elas acham que adorar a Deus, servir a Deus, ser governado por Deus. Escute bem, tem muita gente que deixou se dominar pelo governo divino. A pessoa vem na igreja, mas ela não quer mudar de vida. Ela vem na igreja, mas o governo jurídico fala mais forte. Talvez uma palavra do pastor hoje, para ela, não tem tanto valor do que uma palavra do político, do que uma palavra do prefeito, do que uma palavra do vereador. Escute bem, eu não estou querendo trazer para você hoje em relação ao que nós estamos vivendo só nessa de fazer ou de não fazer. Continue comigo só no espiritual para você entender. Mas as pessoas hoje elas querem dar muito mais valor o que diz a ideologia, o que diz a sociologia, o que diz a filosofia, o que diz tudo de IA. Ela quer dar muito mais atenção a isso do que dar atenção ao governo divino de Deus para a vida dela. Então tem gente que vem na igreja, mas nunca contemplou, nunca viu a glória de Deus de fato como ela é. Irmãos, olha, tem gente que diz assim: como eu vou ver a glória de Deus? Como eu vou sentir a glória de Deus? Como eu vou ver em nós através da unção, através do mover do Espírito? E as pessoas perguntam assim: como eu vou saber se Deus está presente ou não? É real quando você espera em cima dela. Como que você vai fazer isso? É a mesma coisa de eu estar chupando uma laranja. Tá acompanhando? Tá normal aí? Tá normal? Aqui travou aqui, mas tá normal aí, né? Você pergunta assim, vou te dar um exemplo. Tiago está aqui do meu lado e Tiago está chupando uma laranja e Tiago diz para mim assim: essa laranja tá boa, né? Aí eu fico olhando pro Tiago, aí ele diz: tá docinha, tá maravilhosa. Não tá boa, missionário? Eu não vou dizer que a laranja tá boa se eu não estou chupando a laranja. Ele pode dizer que ela tá boa, ele pode dizer que ela tá excepcional, que ela tá doce, que ela tá azeda, ele pode dizer o que for, mas eu não vou saber o gosto até ele dizer assim: ó, toma um pedaço dela e chupa. Quando eu pegar o pedaço e chupar, aí eu vou dizer de fato essa laranja tá boa, de fato essa laranja tá doce, ou essa laranja tá azedinha, da maneira como você falar. Quer sentir Deus? Quer entender o governo de Deus? Se deixa ser levado por Ele, sinta o gosto dele, sinta o prazer dele. Então você não vai talvez pegar em Deus: ah, eu queria tocar nele, como que eu vou fazer para ver? Só tem um jeito: vem e deixa Ele governar a sua vida. Quem governa você, querido, não é a televisão que você está assistindo. A televisão tem um governo jurídico, tem um governo humano. Quem governa você não é a televisão, não é o jurídico e não é o humano. Quem governa você é Deus, é o divino que governa você, é o divino que vai te dar um direcionamento. Só que enquanto você estiver vivendo pelo que o governo jurídico diz e pelo que o governo humano diz, você não vai viver de fato o que Deus projetou para você, porque quem governa a nossa vida, diga comigo, é Deus. É Ele que governa a nossa vida. Olha só, eu não quero saber se você vou falar igual os carioca agora, vou esculachar. Eu não quero saber se você é de direita, se você é de esquerda. Eu não quero saber se você acredita ou não. Eu não quero saber em quem você vai votar ou deixou de votar. Uma coisa eu quero dizer para você: que enquanto Isaías era governado pelo seu tio,
pelo governo de um rei, e esse rei a qual não tinha um entendimento, enquanto ele era governado por aquele rei, ele nunca tinha visto a glória de Deus. Mas o dia que ele deixou ser governado por Deus, a Bíblia diz que a glória de Deus apareceu para ele. Ele viu o Senhor sentado no alto e sublime trono. Veja o governo de Deus sobre a sua vida. Então, aprenda uma coisa. A Bíblia diz que ele só conseguiu enxergar a glória de Deus depois que o seu tio morreu. Eu não sei se você conhece a história do tio dele, mas o tio dele, Uzias, seu coração se ensoberbeceu tanto que Deus teve que tirar ele do trono por causa da idolatria que chegou à vida dele. E tirou seu pai chamado Amazias, colocou ele para reinar no lugar dele. Acompanhe comigo, livro de 2 Crônicas, capítulo de número 26. 2 Crônicas, capítulo 26. Como nós estamos ministrando uma palavra aos irmãos, eu quero que você abra aí comigo, se você puder. Nós estamos num culto de celebração. 2 Crônicas, capítulo 26, vai contar a história de um rei chamado Uzias. A Bíblia diz que este rei chamado Uzias, ele começou a reinar e ele precisa aprender que este momento da vida com 16 anos de idade é um momento muito difícil. 16 anos de idade ainda é uma idade ainda que você ainda não tem entendimento ainda de fato de quem você é e do que você pode fazer. 16 anos de idade é uma idade muito difícil da vida, Tiago. 16 anos de idade, idade complicada. Eita Jesus, eu tenho um de 16 anos de idade, estava tocando agora aqui. Então, 16 anos de idade é uma idade que ainda não há um entendimento de verdade de quem governa. Se é governado pelo pai, se é governado pela mãe, se é governado por Deus, se é governado pela política ou se é governado por ele mesmo. Essa idade é uma idade complicada de se entender. Já estão até comentando, deve estar até comentando alguém aí. Essa idade é uma idade muito difícil, porque você não tem ainda o controle de quem governa a sua vida. 16 anos, se o pai e a mãe disser alguma coisa, o pai e a mãe não tem governo. Se o governo disser, ele sempre é do contra. Se o governo for de direita, essa idade é de esquerda. Se o governo é de esquerda, essa idade é de direita. Oh Jesus, ajuda! Então a história diz que ele tinha 16 anos e ele começou a reinar. Mas o que ele fez? Ele deixou o coração dele ser ligado ao coração de Deus. Escute bem, queridos. Ele começou a reinar com 16 anos e a história diz que durante o seu reinado foi algo glorioso na vida deste moço. Este moço tinha algo extraordinário. A história diz que Uzias, a primeira coisa que ele fez foi edificar um porto naquela cidade aonde ele começou a governar. Ele trouxe um local para que todos que pudessem chegar àquele ambiente, poderiam chegar tanto pessoas ali para crescer a cidade, como chegaria também riquezas, chegaria materiais de outros estados. Ele constrói um porto, e a Bíblia diz que quando ele constrói aquele porto, ele passa um período de reino, e esse período, segundo a Bíblia, eu não vou discutir agora com você, mas eu li hoje algumas versões. Algumas Bíblias dizem 52 anos, outras dizem 55 anos. Ele reinou 55 anos, e a Bíblia diz que ele buscou a Deus. Ele fez o quê? Repete comigo. Buscou a Deus. Que saudade que eu tô de virar para a igreja e falar assim: o que eu disse, igreja? Buscou a Deus. Ele buscou a Deus. E a Bíblia diz que por ele buscar a Deus, Deus começou a abençoá-lo. Deus engrandeceu tanto ele. Deus levou ele num nível extraordinário. Se você for pegar a história, você vai ver que Uzias, ele levou a nação de Israel
para um nível de guerra extraordinário. Ele levantou exércitos poderosos que ninguém conseguia derrubar o seu exército. Segundo alguns estudiosos bíblicos, dizem que ele foi o segundo maior estrategista de guerra. Só não foi estrategista igual Davi, mas ele foi o segundo a governar a vida dele. Ele, lugares que ele ia, ele conquistava. Levantou exército poderoso, construiu armas para o exército, edificou um exército de homens valentes, poderosos, que era temido na batalha. Mas a Bíblia diz que um dia ele deixou o governo de Deus de lado e passou a querer governar a si mesmo com a sua própria vontade. Para um pouquinho aí e me acompanhe. O grande problema que nós estamos enfrentando hoje, nessa pandemia, é que as pessoas hoje elas estão, muitas vezes, ao invés de dar continuidade no que Deus ensinou a elas, ao que Deus mostrou a elas, elas estão querendo, elas estão esquecendo. Eu compartilhei uma palavra com alguns amigos e eu disse que o que nós precisamos hoje é internalizar em nós aquilo que foi ensinado e aplicado a nós pelos nossos pais. Os nossos pais na fé, os nossos pais espirituais, eles colocaram um evangelho em nós, um evangelho consolidado, um evangelho firme, que nós entendemos hoje que não é o nosso próprio governo que vai nos levar. O que vai nos levar é o governo divino. A gente compartilha muitas vezes em casa, e a gente até brinca hoje, que a gente está no nível de falar que hoje existem os crentes raiz, existem os crentes Nutella. Os crentes, deixa eu ver se não vai criar uma polêmica, os crentes de apartamento, os crentes da roça e os crentes de prédio. Então existe hoje um nível de pessoas que elas começaram de uma forma e elas deram continuidade naquilo que elas aprenderam. O evangelho internalizou de verdade na vida deles, enraizou neles e botou neles uma raiz que nada vai tirar isso deles. O evangelho colocou neles algo que eles entendem todos os dias, que o que governa a sua própria vida não é o governo jurídico, que o que governa a sua vida não é o governo humano, que o que governa a sua vida é o governo divino. Então esse nível de pessoa é o nível de pessoa que vai dar continuidade naquilo que Deus projetou. Mas tem gente que ele chega num ponto e ele para. Eu aprendi uma coisa há uns anos atrás, que existe 3 níveis de pessoas dentro da igreja. Existe aqueles que crescem, aqueles que continuam crescendo e aqueles que param de crescer. Então existem os que crescem, existem os que continuam crescendo, existe aqueles que crescem, mas param de crescer no meio do caminho. Quais são esses tipos de pessoas? Aquele que cresce é aquele que ouve, aquele que sempre vai dar ouvidos àquilo que é ministrado a ele, aquilo que é ensinado a ele. Aquele que continua crescendo é aquele que ouviu, cresceu, mas ele continua ouvindo sempre uma palavra de crescimento. E aqueles que param de crescer é porque ele chegou num certo ponto que ele não quer ouvir mais e ele acha que não precisa ouvir mais ninguém, porque agora ele não é mais governado por ninguém, agora ele é governado por si mesmo. Agora a sua própria vontade, agora o seu próprio desejo é que governa ele. Deixa eu aproveitar que eu estou dando uma palavra para a igreja e deixa eu aproveitar e falar uma palavra para os irmãos. Enquanto você estiver vivendo a sua vida achando que ninguém manda em você e que você faz o que quiser e que a sua vida, quem manda é você, você vai viver sempre com essa mesma vidinha que você está vivendo aí. Você nunca vai chegar a um outro nível de vida que Deus tem para você. Agora, o dia que você entender que quem governa a sua vida não é você mesmo e quem governa a sua vida é Deus, pode ter certeza absoluta, Deus vai te levar para um outro nível, para um outro estágio e você vai crescer muito mais. Então aprenda isso. E a Bíblia diz que o rei Uzias, ele cresceu muito, mas chegou uma hora que ele parou de crescer. Subiu ao coração dele e ele achou que o coração dele estava maior do que o coração de Deus. Irmãos, com essa situação que nós estamos vivendo hoje, o coração de Deus é muito maior do que o nosso.
A Bíblia diz no livro de Isaías que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. A Bíblia diz no livro de Jeremias, se não me engano, 29:11, que Deus tem um plano para nós, um plano de paz. E eu quero que você entenda uma coisa: as pessoas estão querendo hoje dar um direcionamento para suas vidas, estão esquecendo que quem direciona a nossa vida é Deus. Enquanto Isaías estava ali vivendo e sendo direcionado pelo seu tio, ele nunca conseguiu ver a glória de Deus. Para ver a glória de Deus, você não deve ser governado pelo governo jurídico e nem pelo governo humano. Para ver a glória de Deus, você tem que ser governado pelo governo divino. É o governo divino que vai fazer com que você cresça cada vez mais, que você expanda cada vez mais o seu entendimento de reino, o seu entendimento de crescimento espiritual, seu entendimento de evangelho. Esse evangelho que está sendo pregado aí, desculpa falar, mas é um evangelho fajuto, um evangelho fraco, um evangelho aguado. Pessoas que estão querendo ensinar para nós algo que o coração deles está falando mais forte do que o coração de Deus. Nós somos cristãos e quem governa a nossa vida é Deus. Deus levanta homens para nos direcionar e nós precisamos ter entendimento em relação a isso. Cuidado com quem está te dando direcionamento. Cuidado para você não estar seguindo um governo jurídico ou um governo humano. Passe a seguir um governo divino e a sua vida vai mudar, irmão. Nós precisamos ter esse entendimento. A Bíblia diz que Uzias deixou subir ao coração dele e ele achou que agora já podia fazer tudo. Eu sou de uma época de igreja que na nossa época, há alguns anos atrás, um bocado de anos atrás, né? Na nossa época de igreja, há quase 25 anos atrás, quando nos convertemos, ninguém queria entrar no nível de outro. Quem tinha sido chamado para uma coisa, ele entrava no nível para que ele tinha sido chamado. Eu aprendi uma coisa, irmãos, que o evangelho foi colocado a nós e nós precisamos entender a cada nível que nós estamos chegando e a cada nível que nós podemos ir. Ontem nós estávamos ouvindo, acompanhando uma palavra do bispo, que estava falando do bispo Palarone, e a gente estava aprendendo isso. Os 5 ministérios foi dado para cada um viver e entender de fato para que Deus te chamou. Então tem coisas que não é para você e você quer fazer, e se você quer fazer o que não é para você fazer, você vai se prejudicar com isso. Eu aprendi, como eu estava falando naquela época em que a gente estava na igreja, missionário Meire, em que a gente era primeiro obreiro, aí depois do obreiro, o nosso pastor falava bem assim: obreiro é pau para toda obra. O que é o obreiro? A gente perguntava: pastor, o que o obreiro faz? E o pastor dizia assim: obreiro é pau para toda obra. A Cristine, que foi obreira junto com a gente no começo, acabou de entrar. A Miss falou que a Cristine entrou aí, que foi obreira junto com a gente. Então, obreiro naquela época dizia assim: fulano, eu me lembro quando dizia assim: o irmão Eiro vai ser consagrado a obreiro. Na nossa igreja antes não era obreiro, vinha auxiliar, que o pastor separava ali primeiro, aí vinha irmão Eiro vai ser consagrado a obreiro, aí vinha obreiro. Depois do obreiro era o diácono fazer, mas não podia, porque quem fazia era o diácono. Então quem arrumava a ceia? O diácono. Quem arrumava a igreja? O diácono. As crianças começavam a bagunçar. Quem ia lá para resolver o problema? O diácono ia lá para chamar a atenção das crianças ou conversar com as mães. Depois tínhamos um entendimento de evangelista diferente do entendimento que nós temos hoje. Para nós, o evangelista era aquele só que pregava e que evangelizava. Era o evangelista, a gente dizia que era o pentecostal, era aquele que tacava fogo no culto, cheio da unção. Então tinha um evangelista. Aí muitas vezes o obreiro, o diácono queria fazer o que era do evangelista e não fazia. Aí vinha o presbítero. Oh Jesus, ajuda todos os presbíteros. Aí chegava presbítero, isso era antigamente, viu, irmãos? Chegava presbítero, ele já estava como copastor. Então assim, cheguei a presbítero, agora eu não faço mais nada. Agora eu estou em outro patamar. Então, muitas vezes a gente chegava na igreja,
A missionária vai lembrar disso. A gente chegava na igreja e era obreiro e era diácono e a gente queria subir direto para o altar e sentar lá. E sentava, cruzava a perna, botava a Bíblia e ainda botava a mão assim ainda, ó, e não queria fazer mais nada. Porque a gente achava que já era presbítero, mas a gente ainda era obreiro, ainda era diácono. Cada um tinha uma função na igreja. Esse nível de igreja nós vivíamos e tínhamos esse entendimento. Depois chegava pastor, chegava missionário, como nós chegamos hoje. Nós já estamos missionários já, né? Já está num patamar. Agora sim, cada um tinha um entendimento. Hoje nós sabemos o nível da igreja, o entendimento da igreja. Agora naquela época do Velho Testamento também tinha isso. A religiosidade muitas vezes nos levou a níveis de nós não termos um entendimento correto. E olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele chegou a um ponto de achar que ele já estava tão entendido, tão sabido de tudo, Elias, que agora ele quer oferecer incenso ao Senhor, que não era papel dele, era papel do sacerdote. Agora ele pega o incensário e ele está esperando o sacerdote chegar. O sacerdote não chega na hora que ele quer que chegue, e de repente ele pega o incensário e começa a oferecer incenso, o que não era para ele fazer. E a Bíblia diz que os sacerdotes entraram, e quando eles entraram naquele ambiente, eles viram que o rei estava oferecendo incenso, e os sacerdotes foram questionar ele. Irmão, deixa eu parar aqui. Aleluia, estou empolgado. Deixa eu parar aqui. Me acompanha aqui. Tem muita gente que ele está fazendo o que não é para fazer, e quando você vai questionar ele, ele ainda acha ruim. Aqui no Pará a gente diz assim, ele zanga, né? Ele está fazendo o que não é para fazer e ele zanga. Tem isso aqui? Tem. Não vai por aqui e ele vai. E quando você diz que ele está errado, ele ainda zanga. Então, a Bíblia diz que ele estava oferecendo incensário e ele zangou quando os sacerdotes falaram para ele, não pode oferecer incenso. Agora o que me chama a atenção é que a Bíblia diz que aconteceu, aquela hora ele revelou que ele estava cheio de si. Meu Deus. Ele estava cheio de si naquela hora. Não era o governo jurídico e nem o governo divino. Quem governava ele era o governo humano. Ele estava cheio de si. Ele achou que ele podia fazer o que quisesse. E esse é o grande problema que nós enfrentamos hoje. É que muitas vezes funciona a querer fazer o que não é para fazer. Escute bem, eu não quero hoje que você entenda essa palavra. Não estou aqui para questionar, nem para criar polêmica, porque hoje até o que a gente fala na internet tem que tomar cuidado, mas eu não tenho preocupação com nada disso e não estou nem aí também porque comentaram ou deixar de comentar. Eu não vou dizer igual o missionário Paulo Roberto Rezende, que eu não tenho peito para falar isso. Ele disse um dia quando ele estava pregando, ele disse, eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu não vou falar nesse nível não. Mas uma coisa que nós aprendemos é que não é o nosso coração que governa, não é o nosso querer. Quem governa a nossa vida é Deus. É Deus que traz o governo sobre nós. Isaías, enquanto estava sendo governado por um rei que governava a si mesmo, e o seu coração, ele diz que o coração, de fato, ele fala de governo. O coração, ele é um tipo de governo. Por quê? A Bíblia fala que o coração do homem, ele faz planos. O coração é uma coisa, e coração fala de quê? Entendendo aí? Coração fala de direcionamento, e tem muita gente que ela está sendo direcionada não pelo governo divino, ela está sendo direcionada pelo que o seu coração está falando para fazer. Escute, irmão, quero que você aprenda comigo, os irmãos da igreja de Marabá e todos aqueles que estão nos acompanhando. Quem governa a nossa vida é Deus, não é o nosso coração. Irmão, se fosse com todo mundo aqui adorando, fiquei dizendo que eu estou
Eu quando era do mundo, eu usava drogas e a gente tinha abstinência de droga. E eu acho que eu estou com abstinência de culto. Estou passando mal porque eu preciso de um culto, preciso de uma celebração. Se fosse para seguir meu coração, a gente estava aqui no prédio da igreja, com a igreja aberta, com todo mundo, bateria, com guitarra, com violão, com teclado. Direciona nós, não é o nosso coração. Então o coração fala de direcionamento. E olha só, ele começou a oferecer incenso porque o seu coração estava levando a isso. Coração fala de governo, coração fala de direcionamento, coração fala de sentimento. Qual é o sentimento que está governando a minha vida hoje? Há muito, e eu acho que eu vou falar mais ainda. Qual o sentimento que está governando a minha vida? Tem gente hoje que o que está governando é de sentimento, de governo. Você está sendo governado pelo medo. Ah, porque eu estou com medo. Ah, porque eu vou morrer. Ah, porque isso. Ah, porque aquilo. Tem gente que está com medo de tudo, porque o coração governa a vida dele. Outro sentimento que muitas vezes fala é o sentimento da ira, o sentimento da revolta, o sentimento da desobediência. Tudo isso é direcionado pelo coração. Quer ver outra coisa que o coração direciona? O caráter é direcionado pelo coração. Então muitas vezes o coração do homem, a Bíblia diz que ele é enganoso. Cuidado com quem está direcionando você. Não é o governo jurídico que te direciona, não é o governo humano que te direciona. Quem te direciona é o governo divino. Aleluia. É Deus que direciona a sua vida. Aleluia. Agora entenda um sentimento. Falamos de governo, falamos de ser humano. Ele fala de habilidade, ele fala de inabilidade. Nós precisamos ter esse entendimento. Quem governa a nossa vida? Quem é que direciona a nossa vida? Tudo está na mão de Deus. Aleluia. Algum problema aí? Não, porque a internet está ruim. Tudo está na mão de Deus. E nós precisamos ter esse entendimento. Deus está no controle de tudo. Aleluia. Deus é o Deus que pode mover todas as coisas ao nosso favor. Me entende? Nós não somos direcionados pelo coração humano. Nós não somos direcionados pelo governo jurídico. Nós somos direcionados pelo governo divino. Aleluia. Repita comigo: quem governa a minha vida é Deus. Amém. Amém, queridos? Amém. Então você precisa ter esse entendimento. A Bíblia diz que Isaías, ele entra no templo e ele só consegue ver a glória de Deus depois que ele percebe que o que está governando ele agora não é mais o humano. Eu não sei se você está me entendendo o que eu estou falando. Deixa eu até olhar aqui, deixa eu compartilhar com os irmãos. Você está me entendendo? Coloca aí um pouquinho. Eu quero. Aqui não está dando para eu ver não. Bota aqui para eu ver aqui. Eu quero que você comente aí. Se você está me entendendo, coloque aí. Quem governa a minha vida é Deus. Quem me dá direcionamento é Deus. Quem coloca algo para eu ir ou para eu vir, o que fazer ou deixar de fazer, quem governa a minha vida é Deus. Amém. Coloca aí, hashtag quem governa é Deus. Amém. Coloca para os comentários para eu ver. Então, você precisa entender isso. E olha só o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Uzias, ele leva o incensário, ele está oferecendo o incenso ali, os sacerdotes. Agora tem um negócio extraordinário aqui, deixa eu até ficar mais à vontade ainda. A Bíblia diz que quando ele está fazendo isso, que ele leva essa situação para o coração dele, de querer fazer o que não era para fazer, de oferecer o incensário que não era para oferecer. Olha o que a Bíblia diz. Que ele, deixa eu falar a linguagem paraense, ele zangou com os sacerdotes. Agora o que me chama a atenção, missionário Meio, para a irmã que gosta, aleluia, é que a Bíblia diz que na hora ele ficou leproso. E o que mais me chama a atenção é que a lepra apareceu primeiro na testa dele. Olha aí. Olharam para ele e na testa dele viram que ele estava leproso. Por que apareceu na testa dele? Porque se você prestar atenção, a Bíblia diz
que o coração governa tanto a vida do ser humano, que a Bíblia diz que o coração alegre, ele faz o quê? Formoseia o rosto. Toda vez que você percebe que a pessoa está alegre ou que a pessoa está triste, na hora ela vai transparecer aonde? No rosto. No rosto. E toda vez que você olha para o rosto de alguém, a primeira coisa que mais chama a atenção é o que é maior no rosto. E o que é maior no rosto? A testa. A testa. A minha, então? Agora, escute uma coisa. Quando a Bíblia diz que imediatamente ele foi cometido de lepra. E se você for pegar a história, a lepra é uma doença que não mata de uma vez. É uma doença que mata aos poucos. Esse é o grande problema, Tiago. É que as pessoas hoje que estão governando a sua vida pelo seu próprio coração, elas estão morrendo aos poucos. Já está mostrando na cara dela. Na face dela já está mostrando. Já está nítido na testa dela que ela está se governando. Na testa dela está nítido que ela está fazendo o que ela quer. E as pessoas estão vendo isso, mas ela não quer hoje reconhecer que quem está direcionando ela é o seu próprio coração. A Bíblia diz que na hora que aconteceu isso, imediatamente apareceu na testa de Uzias o quê? A lepra. Por quê, irmãos? A testa é o lugar aonde você tem mais visibilidade. Quando você expressa uma pessoa, você olha para a pessoa, você vê na testa dela. E o que eu acho mais interessante ainda é que a testa também é um lugar de vulnerabilidade. Eita ferro! Sabe o que eu não gosto de falar de novo? Vulnerabilidade é a testa dele. Por quê? Porque você olha para a testa e ela tem expressão. Se você vai conversar com alguém e aquela pessoa está alegre, você tem uma forma de conversar com ela, porque a expressão na testa dela diz que ela está alegre. Você consegue entrar no nível de conversa com ela de acordo com o que ela está expressando. Não é isso, Priscila? É. Agora você chega para a pessoa e ela está com a cara fechada, carrancuda, sua testa está franzida. Você vai olhar para ela e você vai perceber que o nível dela não é de alegria ou é de tristeza, é de ódio, é de rancor. A testa, ela mostra a sua vulnerabilidade. Quer um exemplo maior ainda? A Bíblia diz que o gigante Golias vem para afrontar o exército de Deus. Todos estão ali. Veio do céu agora. Todos estão ali, Tiago. E quando eles estão ali, todos estão olhando para Golias. Quem está ali olhando para Golias? Saul está olhando para Golias. E quando Saul está olhando para Golias, Saul não está olhando com a ótica divina. Saul não está olhando com o governo divino. Saul está olhando pelo seu próprio governo, pela sua própria forma de ver. Quem mais está ali? O exército de Israel. Estão olhando para ele, estão olhando com a ótica de quê? Com a sua própria ótica. Nós não temos poder contra ele. Nós não damos conta contra ele. Por quê? Porque eles olhavam na ótica humana. Agora, vem Davi. E quando Davi chega, que a Bíblia diz que Davi fala, eu vou contra esse moço aí. Quem é esse que está afrontando o exército de Deus? A Bíblia diz que Davi vai lá e pega as pedrinhas, lembra das pedrinhas? Tiago é apaixonado pela mensagem das pedrinhas. Davi vai lá e escolhe uma das pedrinhas. E a Bíblia diz que Davi olha para o gigante. E sabe qual é o lugar que Davi olha para o gigante? Vou falar igual como se eu estivesse na televisão. Sabe qual é o lugar que Davi olha para o gigante? A Bíblia diz que Davi olha para a testa do gigante. Porque ele vê o que na testa do gigante? Vulnerabilidade. O que ele vê na testa do gigante? Vulnerabilidade. Agora escute, na hora que ele olha para a testa do gigante, ele percebe uma coisa, ele fala, olha, quem governa aqui não é o meu coração, quem governa aqui não é o governo jurídico, eu não estou debaixo do governo de Saul,
Eu não estou debaixo do governo do exército, eu estou debaixo do governo de Deus. E ele percebe que aquele gigante tem algo no coração dele. O que estava no coração de Golias? Golias era governado pelo seu próprio coração. Quando Golias era governado pelo seu próprio coração, entra alguém que é governado pelo coração de Deus, aí faz a diferença. Porque a Bíblia diz que Davi era o quê? Segundo coração de Deus. Meu Deus, não está nem escrito esse negócio. Anota aí, irmão. Davi segundo o coração de Deus. Por quê? Davi olha para Golias e ele não olha com a ótica jurídica. Ele não olha com a ótica humana, mas ele olha com a ótica divina. Agora Golias olha para o povo de Israel. Golias olha para o exército de Israel. Golias olha para Saul e ele olha com a ótica humana. E Davi percebe a vulnerabilidade. Todas as vezes que você vive pela ótica humana ou pela ótica jurídica, você é vulnerável. Agora, quando você vive pela ótica e pelo governo divino, pode ter certeza absoluta, nenhum outro tipo de governo vai governar a sua vida. Quando o divino governa, o jurídico e o humano cai por terra. Quando o divino governa, o jurídico e o humano cai por terra. Quem está me entendendo aí? Amém. Deus, essa palavra, eu disse para os meninos, eu estou com uma semana que eu não quero fazer esse negócio. Estou numa briga para fazer essa live. Brecar pro celular, irmão, não tem graça. Mas Deus hoje me impeliu para isso, para trazer essa palavra para você. Quem é governado pelo divino derruba o jurídico e derruba o humano. Aleluia. Aleluia. O que eu disse? Hashtag sou governado por Deus. Deus é que governa. E a Bíblia diz que Isaías, ele teve uma visão, o chamado de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que no ano em que morreu seu tio, no ano em que Uzias morreu por quê, irmãos? Porque estava deixando o coração dele governar ele. Deixa eu falar uma palavra para você que está me ouvindo e para vocês que estão aqui. Não seja governado pelo seu próprio coração. Aleluia. Não seja governado pelo governo jurídico. Não estou dizendo para você não obedecer, obedeça, mas eu não estou dizendo para você descumprir as regras ou as normas, não estou dizendo isso, mas o que eu estou dizendo para você é que quem governa você não é a televisão, quem governa você não é a mídia, quem governa você não é as redes sociais, quem governa você não é os deputados, senadores, presidente, vereador, prefeito, não é eles que governam a sua vida. Quem governa você não é o seu próprio coração, sua própria vontade, seu próprio querer. Quem governa você não é a sua sabedoria e nem o seu dinheiro. Quem governa a sua vida é Deus. E quando Deus governa, você pode ter certeza absoluta, o resto cai por terra. Glória a Deus. Golias era governado pelo seu próprio coração. Davi era governado pelo coração de Deus. E qual é que vence? O que é governado pelo coração de Deus é que vence. Aleluia. Uau! Anote isso aí. Pode anotar, porque não está anotado aqui não. Então, você precisa ter esse entendimento. Isaías, ele contempla a glória de Deus depois que o humano morre. Irmãos, Deus tem tanta coisa para fazer. Uau, agora que eu vi o horário, misericórdia, está cedo ainda. Mas Deus tem tanta coisa para fazer, irmão. Deus tem tanta coisa para realizar através de nós. Deus tem o extraordinário para fazer através de nós. A Bíblia diz que Isaías entrou, e quando ele entrou, ele entendeu quem era Deus depois que o humano morreu. Depois que o governo humano morreu. Aí, irmão, ele viu o Senhor sentado no alto e sublime trono. Aleluia. Ele viu o Senhor sentado no alto e sublime trono. Glória. Ele viu o Senhor sentado no alto e sublime trono. Quer ver o Senhor? Não seja governado pelo jurídico. Quer ver o Senhor? Não seja governado pelo humano. Quer ver o Senhor? Seja governado pelo divino. Aleluia. É isso que você precisa entender. Enquanto ele ia no templo, que ele era governado por Uzias, ele nunca viu a glória do Senhor.
Mas o dia em que ele morreu, a Bíblia diz que ele passou a ver a glória do Senhor. Queridos, a minha palavra para você nesta noite é essa: veja com os olhos de Deus e não com seus olhos. Entenda que quem governa você, vou repetir o início, existem 3 tipos de governo. Existe o governo jurídico. Eu não vou entrar em questões, em discussões, mas quando eu digo governo jurídico, eu digo presidentes, senadores, prefeitos, deputados, vereadores que querem nos governar. Esses querem mandar na gente, querem dizer o que temos que fazer, e nós não somos governados por eles. Existe o governo humano, que é o que o nosso coração quer nos levar muitas vezes. O que é o governo humano? O governo humano é aquelas pessoas que acham que elas são governadas pelo dinheiro, pelo que elas têm. Enquanto você pensar que é governado pelo que você tem, desculpa, tadinho de você. Porque hoje tem tanta gente que tem muito dinheiro e não tem liberdade. Tem muito dinheiro e está morrendo por causa de uma insuficiência. Eu vi um relato, não sei se é verdadeiro, não sei se é real, mas eu vi um relato, se eu não me engano, da filha do dono de um banco aí. Não vou citar o nome, que é para eu não errar e não ter problema. Que ela disse que, olha, meu pai tem muito dinheiro, condições de comprar tudo, mas meu pai morreu com algo que ele não podia comprar, com que o dinheiro não podia comprar. O que ele morreu? Com insuficiência respiratória. Meu Deus. Ele tem dinheiro para comprar carro, tem dinheiro para comprar casa, tem dinheiro para comprar qualquer coisa, mas não tem dinheiro para comprar o fôlego de vida. Meu Deus. Ninguém paga pelo fôlego de vida. Então seu dinheiro não te governa. Se você é governado pelo dinheiro, coitado, infelizmente você não vai conseguir romper muito. Outros que acham que são governados pelo governo humano é o sentimento. O sentimento te leva ao medo, o sentimento te leva à falência, o sentimento te leva ao ódio, o sentimento te leva à desobediência, o sentimento te leva a tantas coisas. Outros, governo humano é a sabedoria. Tem gente que acha que ele é inteligente demais e o resto tudo é burro. Deixa nós quietinhos aqui como burro. Ele acha que ele sabe de tudo. Hoje você acompanha algumas lives, deixa eu falar e eu não tenho problema de falar. Você acompanha algumas lives hoje, as pessoas hoje, quando você vai acompanhando, sigo muito, mas é muitos pastores. Eu devo seguir mais ou menos uns 1000 pastores. De todas as igrejas do Brasil que você possa imaginar, eu gosto de acompanhar. Tem uns que eles pegam as lives e eles querem mostrar tudo que eles conhecem. A revelação de todo o acontecimento do Brasil e do mundo está na cabeça dele. Ele sabe de tudo, ele conhece os 31.173 versículos de trás para frente. Ele sabe de todas as coisas. A Bíblia diz que nada acontece antes de ser revelado aos seus profetas. Ele é o único profeta que existe, porque Deus revelou tudo para ele. Então tem gente de todo jeito, ele acha que a sabedoria dele leva a alguma coisa. Tem gente que acha que o evangelho que ele conhece, a sabedoria dele, aí ele quer falar no grego, no hebraico, no aramaico, no não sei das quantas lá. O evangelho é mais simples. As pessoas estão preocupadas não com o seu tipo de conhecimento, mas as pessoas querem te seguir pelo seu nível de entendimento e não pelo seu nível de conhecimento. Vou repetir uma frase que eu gosto muito: o que gera produtividade não é o conhecimento, o que gera produtividade é o entendimento. De que adianta conhecer muito e entender pouco? Nós precisamos ter esse entendimento. Então o governo do coração humano é isso. Agora, quando você é governado pelo divino, uau! Aí, meu irmão, ninguém te segura. Aí nada vai atrapalhar o que Deus tem para fazer na sua vida através do governo divino. Uau! Se você concorda comigo, quero que você fique de pé onde você está. Se você puder, deixe o seu celular no canto, aumente o volume aí agora do seu celular e cante comigo essa canção, cante conosco, porque Deus trouxe uma palavra ao nosso coração hoje. Algo extraordinário está acontecendo aqui. Esse ambiente aqui está tomado pela presença de Deus. Este lugar aqui está tomado pela glória de Deus. Então eu quero que você adore conosco. Eu quero acompanhar tudo aquilo que Deus tem colocado aos nossos corações
através da live, através de uma palavra escrita. Eu quero que você acompanhe conosco, adore conosco, e daqui a um pouco nós vamos orar por você. Aleluia! Vamos exaltar o Senhor que vive e reina. Sentado no alto e sublime trono. Rola de seus versos, sentir o vento. Enquanto voava sobre você, com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Entrava uma canção uns para os outros. Santo é você, santo é você. Duas asas cobriam seu rosto, outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros. Santo é você, santo é você. E toda a terra se enche com a sua glória. E toda a casa se enche com a sua fumaça. E todos meus olhos vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Te louvamos, Espírito Santo. Te louvamos por essa palavra que foi ministrada ao nosso coração. O Senhor continue abençoando de maneira extraordinária a vida dos teus filhos. Os céus se movam sobre cada um. Que o coração deles sejam preenchidos pelo poder da Tua palavra, pela unção que há, Senhor, através do Evangelho ministrado, com simplicidade, com ousadia, com intrepidez. Que a Tua glória invada, Senhor, os corações dos Teus filhos. Que os lares sejam cheios da Tua presença. Senhor, que o governo que esteja sobre nós não seja só o jurídico e nem o humano, mas que seja o governo divino. Nós exaltamos o Senhor por tudo. Nós declaramos que o Senhor é santo, que o Senhor é poderoso e que Teu nome é glorificado, é exaltado, Senhor, em nossos lares, em nossas casas. Nós Te exaltamos, ó Deus, Te engrandecemos, assim como Isaías viu a Tua glória. Isaías viu o Senhor sentado em um alto sublime trono, e a Tua palavra diz que ele via os anjos do Senhor cantando, exaltando e dizendo que o Senhor é santo, que o Senhor é santo e que toda a terra está cheia da Sua glória. Nós ministramos esta unção sobre os lares, nós ministramos esta unção sobre as casas. Que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja exaltado. É o nosso pedido a Ti nesta hora, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem pedido de oração aí? Santo é você, santo é você. Duas asas cobriam seu rosto, outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros. Santo é você, santo é você. E toda a terra se encha com a Sua glória. E toda a casa se encha com a Sua fumaça. E que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. E toda a terra se enche com a Sua glória. E toda a casa se enche com a Sua fumaça. E os seus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Aleluia. Olha só, irmãos, continue nos acompanhando em todas
As nossas lives são feitas no domingo à noite, às 19 horas, e na terça, às 20 horas, nós temos sempre uma palavra para ministrar ao coração dos irmãos. Se você deseja, aqui da nossa cidade de Marabá ou de qualquer lugar do Brasil, se você quer entregar a sua vida para Jesus, deixar Ele governar a sua vida, se o seu coração estiver impelido para isso, para aceitar Jesus, coloque aqui que você quer aceitar Jesus, aonde você mora, qual a sua cidade, coloque aí o seu nome e nós vamos pedir para alguém visitar você. Qualquer lugar do Brasil que você estiver, nós vamos pedir para alguém da nossa igreja visitar você e abençoar a sua casa. Se for em Marabá, nós iremos acompanhar você. Então, continue conosco, nos ajudando, orando por nós. Outra coisa que nós queremos pedir aos irmãos, que se você puder, nos ajude fazendo aquilo que o Senhor colocou no seu coração, que é manifestar a sua gratidão através do seu dízimo, através da sua oferta. Se você puder, acompanhe conosco aí, anote o número da nossa conta, é Banco do Brasil. Algum dos meninos aqui da igreja com certeza vai colocar aí nos comentários, vai colocar aí a fotozinha com o número da conta. Agência do Banco do Brasil, agência 5568, dígito 9. Conta corrente 9505, dígito 2, Banco do Brasil, Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus, ICB Marabá. Que Deus continue abençoando a sua vida, mas eu não vou encerrar sem antes fazer uma coisa. Miss, vem cá. Miss Meire, dá um oi aí pra Miss. Graça e paz. Dá um oi pra Miss. Graça e paz, amada igreja. A partir de amanhã, às 23 horas, a missionária vai estar ministrando a nós uma live pelo Instagram dela, Miss Meire, e pelo nosso Facebook, Miss Eilo, Miss Meire. Amanhã, 23 horas, ela vai estar segunda, terça, quarta, quinta e sexta. São 5 noites que ela vai estar falando sobre escatologia bíblica. Você que já conhece, a missionária é professora de escatologia, professora de filosofia, professora de história, professora de geografia. Não, geografia não. Só do céu. Então, teologia, filosofia, escatologia e história. Ela já foi professora de seminário, lá no nosso Seminário Nacional ITEG, ajudou já muitas vezes. Alguns livros ela ajudou a corrigir e ajudou também em alguns comentários, alguns livros do nosso apóstolo Daniel. Inclusive o livro do Arrebatamento do nosso apóstolo Daniel de Oliveira, escrito junto com o pastor Napoleão Falcão. Eu tive a honra de fazer a correção ortográfica. Então eu louvo a Deus, e também da missionária Ruth. Ninguém vos engane, o livro dela também eu tive a honra de ser uma das pessoas que pôde fazer a correção. Por que quando a Miss entra, sobe um monte de coração? Eu preguei aqui 1h30, não entrou um coração. Só foi ela chegar agora, coração. Misericórdia, Priscila, tu tá bem aqui na minha frente e não mandou um coração. Agora toda hora mandando coração para mim. Então, irmãos, acompanhem. Nós vamos estar lá. Eu, você, um dos assessores dela, junto lá com o Delbert. E quem tiver coragem de ir lá para casa, meus assessores aí, para a gente assessorar a missionária. Uma semana de escatologia bíblica. Deus abençoe vocês. Terça-feira, 20 horas, nosso RCE. Um beijão no coração de todos. Um abraço. E essa mensagem, a partir de amanhã, ela estará no nosso YouTube. Lá na página do YouTube, ICB Marabá. Nós vamos gravar ela aqui no celular e amanhã ela vai estar disponível no YouTube. Acompanhe lá. Eu vou dizer igual o povo aí, ó. Segue nós lá, né? Só... Dá like? Só para explicar, irmãos, para quem não sabe, escatologia bíblica é o estudo das profecias futuras, coisas que estão para acontecer. No nosso caso, algumas que já estão acontecendo. Então é sobre o arrebatamento. O tema que o Senhor colocou no nosso coração são estes os sinais da sua vinda? Então essa é uma pergunta que a gente tem feito ao Senhor
e tem pedido a ele o direcionamento. Então, a escatologia a gente vai abordar não de uma maneira profunda, mas sem levantar também, como a gente estava falando, não é para discussões, debates, não é nada disso. Eu não tenho a menor intenção ou interesse de fazer isso, mas somente compartilhar algo no meu coração. Amém.